A gente ainda fala sobre a mega operação contra o crime organizado no Brasil em um esquema ligado ao PCC. O nosso entrevistado agora é o presidente do Instituto Combustível Legal, o empresário Emerson Capaz. Doutor Emerson, muito obrigado por nos atender. Aliás, eu estava me lembrando aqui, a primeira vez que eu te entrevistei, o senhor tinha praticamente fundado o PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Faz tempo, né? Bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite. Faz tempo, viu? É melhor a gente não lembrar quantos anos faz, mas aí estamos ainda nós aqui. Um prazer falar com vocês, na Jovem Pan, os nossos telespectadores. Pois é, o PNBE foi fundado no fim dos anos 80 e, claro, o crime organizado aumentou muito no Brasil nesses últimos 30 anos. E eu pergunto para o senhor o seguinte, de uma certa maneira, esse esquema que foi revelado hoje, surpreende o senhor que é dessa área, hoje atuando nessa área de combustíveis, a gente sempre soube que é uma área que lutava muito contra o combustível adulterado, agora é um esquema bilionário que movimenta uma cadeia muito grande, com grandes ramificações e talvez uma estrutura muito mais evoluída do que o próprio poder público, não é, Emerson? Olha, na verdade, ela não é tão mais evoluída que o poder público, mas ela é chamada de crime organizado não é à toa, porque ela se organiza e consegue fazer práticas ilegais com muita competência e com muito recurso. Esses recursos são, na verdade, obtidos através da sonegação, da adulteração, da fraude, que não é só no setor de combustíveis, mas o setor de combustíveis, pela tributação, é um dos setores mais visados. Você tem mais ou menos 35% de tributos em cada litro de combustível, e isso, quando você sonega ou adultera, a margem para você competir, primeiro, e segundo, para aumentar a lucratividade desse segmento individualmente para aqueles adulteradores ou sonegadores é muito grande. Com isso, você consegue multiplicar a sua operação. Agora, eu saldo a operação de hoje como uma das operações mais importantes, talvez a mais importante no nosso segmento e que terá repercussão em outros segmentos também, que sofrem com essa concorrência desleal do segmento do crime organizado e que provavelmente serão descobertos também através do aprofundamento dos dados, das buscas e apreensões que foram feitas hoje. Fundos, fintechs, distribuidoras, postos, eu costumo dizer que é do poço ao posto. Ou seja, não adianta só criminalizar o dono eventualmente de um posto, porque a cadeia como um todo vai se ampliando. O crime organizado vai comprando transportadoras, depois ele percebe que existe uma necessidade de uma maquininha de fintech para usar. Aí vieram os fundos offshore, que acobertaram os fundos descobertos aí na operação de hoje. Então, é importante saudar como uma operação inédita, pela integração que houve federal e estadual, e principalmente pelos dados que estão sendo levantados. Bom, vou passar a palavra para os nossos comentaristas. Dora Kramer, a sua pergunta. Boa noite. Eu vou pedir a visão do Emerson Capaz político, que foi deputado federal, que foi secretário de Estado. A visão macro, olha só, a gente teve hoje revelado, concordo, operação bem-sucedida, tudo muito bom, mas é uma parte do problema. A gente tem, como o Thiago diz, uma infiltração em vários setores. E na política, isso é uma loucura. Câmaras municipais, assembleias legislativas e até o Congresso Nacional, que agora quer uma blindagem e quem tiver do crime organizado lá dentro vai se valer também dessa blindagem. Queria a sua visão, Emerson, de como é que o poder público está se posicionando, como deve se posicionar diante desse problema que não sei se você concorda, a meu ver, ameaça a segurança nacional. Sem dúvida, Dora. Primeiro, um prazer falar contigo depois de tantos anos. É uma satisfação a gente estar se encontrando aqui na Jovem Pan. Eu acho assim, o sistema político hoje, de uma certa forma, tem, entre aspas, né, um envolvimento com esse processo todo. Tem blindagem política desse sistema. Eu falo sempre, nós estamos lutando para a aprovação de um projeto de lei do devedor contumaz, que é um dos mecanismos mais importantes para você conseguir caracterizar estes sonegadores, estas empresas, que está tramitando há 8 anos, Dora. 8 anos no Senado e não sai do Senado. Ficou 2 anos na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto Davi Alcolumbre era o presidente da CCJ.
E agora é um momento importantíssimo para nós cobrarmos, como você bem disse, a aprovação para que isso possa ser mudado. O sistema político hoje tem que reagir e agir em função desse escândalo, vamos dizer assim, que se descobriu, desse envolvimento de todo mundo nesse setor. E olha, eu vou dizer para você, crime organizado é resultado da insegurança que a gente vive nas ruas hoje. Está tudo conectado. Não é porque a insegurança cresceu, porque os bandidos, de repente, estão assaltando hoje mais do que antes. É porque a massa financeira, muscular, a musculatura financeira desse processo aumentou muito nesses anos todos e, obviamente, eles se estenderam, esses tentáculos, para vários setores. Nós vimos na eleição para prefeito de São Paulo aqui, alguns anos atrás, a descoberta do envolvimento do PCC em 2 empresas de ônibus que transportavam quase 1 milhão de pessoas, onde o promotor Gaquia corajosamente investigou isso durante 5 anos para conseguir chegar e desbaratar esse sistema, intervenção nas empresas de ônibus. Isso, eu digo, acontece em outros setores que ainda não se conscientizaram da preocupação que é o crescimento desses tentáculos dentro do poder, dentro dos segmentos econômicos, dentro de vários outros segmentos da economia. Então, nós temos que aproveitar esta operação para realmente redirecionar muitas das coisas. Receita trabalhando em conjunto com receitas e secretarias de Fazenda, Ministério da Justiça, que criou, inclusive, um núcleo de combate ao crime organizado em combustíveis, que já aconteceram 3 reuniões, se eu não me engano, com envolvimento e integração de vários setores. O momento é esse, Dora. Tenho certeza que alguma coisa disso deverá sair com resultados muito fortes. Doutor Emerson Capaz, agora Cristiano Vilela. Emerson Capaz, boa noite. Chamou muito a atenção no dia de hoje o número de postos de combustíveis que usariam combustíveis de uma forma fraudulenta. É algo que realmente choca toda a sociedade e que faz com que o cidadão, de uma forma geral, comece a pensar se o posto que ele abastece no dia a dia, se ele estaria envolvido nisso, se não estaria, enfim. Na sua avaliação, o que está faltando? Está faltando fiscalização. Há muito tempo se fala da fiscalização dos postos de combustível, mas essa fiscalização talvez ela não esteja sendo feita de uma forma adequada, ou é necessário algum outro tipo de medida para que o cidadão possa ficar tranquilo que vai abastecer com combustível na quantidade certa e na qualidade adequada? Bom, primeiro, Cristiano, é importante tranquilizar o consumidor. Se falaram em 1.000 postos, eu acho que não chega a tanto, mas 800, 850 no Brasil todo, não é em São Paulo. E no Brasil existem 43 mil postos de combustíveis. Então, 1.000 é um percentual muito baixo, perto de 43 mil. Não significa que nós temos que menosprezar isso. É um número assustador, mas o consumidor que for a um posto e que conhece bandeiras, tradicionais ou não, que tem um relacionamento com o posto de combustível que ele sempre abasteceu, continue abastecendo naquele posto da sua confiança. Peça nota fiscal, sempre. Fique atento para ofertas. Não adianta, as margens de distribuição nesse segmento das distribuidoras é de 3% a 5%. Não é possível você ter uma diferença de um combustível de 1 litro de 80 centavos, ou quase às vezes R$1, como se vê, dentro de uma média que gira em torno de R$ 5,80, R$ 6. Não dá para vender combustível a R$ 5 o litro da gasolina. Então, primeiro, o consumidor tem que desconfiar de ofertas mirabolantes. Este número de crime organizado dentro dos postos, ele se estende principalmente em regiões, às vezes, mais afastadas, onde o controle é mais difícil. E eu tenho dito o seguinte, a ANP é uma agência nacional que fiscaliza o segmento como um todo. Ela hoje tem 20% do seu orçamento de 5 anos atrás, sendo que esse número de postos cresceu, a economia cresceu em 5 anos e ela está com 1/5 do orçamento. Então, estrangular o orçamento de uma agência como essa, tão importante para a vida da população, para a economia, para o combustível, para o biodiesel, para tudo, é um risco muito grande. O governo não pode deixar que isso aconteça. É preciso deixar a agência com pelo menos um orçamento mais equilibrado ao que significa ela para a sociedade hoje. Nós temos reclamado isso dentro do Congresso. Você vê 50 bilhões de emenda PIX tramitando com a maior facilidade e estrangulando uma agência como a ANP.
Por que não saem emendas que cubram, pelo menos a MP, para aumentar essa fiscalização? Isso é uma coisa importante para a gente avaliar. Nós, inclusive, fizemos, junto com outras entidades nacionais, doação de equipamentos e muito fortes para poder fiscalizar a mistura do biodiesel, que hoje não estava sendo feito nos postos, né? Então, a gente está ajudando no que é possível e é muito importante você fazer esse alerta, viu, Cristiano? Conversamos com o empresário Emerson Capaz. Muito obrigado mais uma vez por nos atender. Volte sempre. Grande abraço. Grande abraço, prazer em revê-lo e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.